Pessoal, venho trazer aqui para vocês assim, o tópico aqui a ser discutido, né? Assim, a relação estatística que a gente utiliza nas nossas previsões, dos nossos planejamentos, como que a gente se baseia, como que a gente estabelece os acompanhamentos, como que fazemos, qual é a nossa metodologia, quais são as nossas ferramentas de gestão que a gente utiliza. Basicamente é isso que eu tenho para falar aqui. Então, se você quer saber, acompanha aí com a gente. Basicamente, a gente faz como que a gente pensa em desenvolver um planejamento de obras. A primeira coisa é assim, a gente tem os projetos na mão e o sistema construtivo, a gente entende dentro desse projeto como que vai ser desenvolvido, né? Então, para cada tipo de sistema construtivo, a gente tem o que a gente chama de elementos amostrais, que são os nossos elementos amostrais, são nada mais são do que vivências que a gente teve em outros empreendimentos. Então, assim, a vivência dos nossos acompanhamentos de obras que a gente acompanhou em torno de cento e alguma coisa empreendimentos, cento e poucos empreendimentos. Isso nos deu os mais variados sistemas construtivos. Então a gente elenca a quantidade de sistemas construtivos para aquele tipo de sistemas construtivos, para cada determinado sistema construtivo a gente tem um número de elementos amostrais. Esses elementos amostrais nos deram, a gente enxergou que existe um padrão de término das obras. Então, o que acontece? Esse padrão nos fez gerar uma condição, os marcos que a gente chama, que nada mais são do que mais uma condição de contorno, né? Então, assim, quando a gente traça um cronograma, a gente não pensa só no ciclo, só na duração da atividade, na quantidade, não. Depois que a gente desenvolve a tarefa de casa, que é isso, que é desenvolver o cronograma, a gente enquadra essa obra dentro desses padrões, né? Então, esses padrões de marco, a gente checa se está sendo atendido ou não esses padrões. Uma vez atendido, o cronograma está pronto. Uma vez não atendido, tem que ser verificado o ciclo, né? Então, basicamente, o que a gente faz é isso. Vamos falar de um sistema construtivo, tá? Um exemplo, tá? Vamos falar de um edifício residencial, tá? Um edifício residencial, sistema construtivo, alvenaria convencional, estrutura de concreto convencional, in loco, tá? Esse tipo de sistema construtivo. Alvenaria de vedação convencional, alvenaria cerâmica ou de concreto, com vedações internas também, cerâmica ou de concreto. Enfim, esse é o sistema construtivo. Esse edifício, um dado exemplo, vamos sugerir, esse edifício tem 15 pavimentos, tá? Então, esse edifício de 15 pavimentos, com essa característica, com esse sistema construtivo, como que a gente define? Então, assim, o primeiro marco que a gente estabelece é assim. Vamos dizer que esse edifício também tem uma condição que é necessária saber também, se haverá coisas do tipo na fundação, que é coisas do tipo parede de diafragma, subsolo. Vamos considerar que é um edifício que tem um subsolo. Pronto. Tem um subsolo, tem lá uma contenção não muito complexa, pode ser uma contenção em perfil metálico com plaquinhas de pré-moldado, concreto pré-moldado. Enfim, esse tipo de obra, né, o que a gente define, como que a gente define o prazo de uma obra dessa sem fazer muita conta? Assim, no nosso histórico, uma obra dessa, a gente tem aí
vamos dizer, considerando que o terreno está numa condição natural, em que você já vai entrar, faz a limpeza natural, não tem nenhum morro, nenhuma rocha a ser desmontada, né, numa condição natural, a gente considera assim, entre a limpeza do terreno e o término da fundação, a nossa estimativa é na casa de 4 meses. 4, no máximo 5 meses. Num orçamento, num cronograma base, é isso, no máximo 5 meses, tá? Então, foram 5 meses. Estrutura, estamos falando de 15 pavimentos. Em 15 pavimentos, considerar as primeiras lajes, subsolo e térreo, dependendo se é duplo ou não, pé direito duplo ou não no térreo, que normalmente em alguns casos né? Considerando isso, a gente considera mais 2 meses de laje pré-tipo, né? Então nós estamos falando aí já em 7 meses, né? Aí temos aí mais 13 tipos, né? 13 tipos, os primeiros os ciclos de aprendizagem, né? Então estamos falando aí nos primeiros pavimentos 8 dias trabalhados, né, 8 a 10 dias trabalhados, o primeiro tipo, que é mais complicado, que é a primeira forma e tudo mais. E aí, para cima, então a gente considera, nesse cenário, que a gente tenha a estrutura de 12 tipos, né, do que sobra, além do primeiro, que já consumiu mais metade de um mês, a gente considera mais 4 meses de obra. Então temos aí entre fundação 5 meses, estrutura preliminar, pré-tipo, temos 2 meses e meio, né? Então tá dando 7 meses e meio. 7 meses e meio mais 4, estamos 11 meses e meio. 11 meses e meio, 12 meses. Estamos considerando entre a fundação e o término da estrutura. E aí, e aí a gente tem uma condição natural, que é término de obra, 50% delas termina com 12 meses depois do término da estrutura. Isso é um marco. O término da estrutura, por finalização da obra, a última gota de concreto, e a última, sendo essa gota de concreto lá em cima, na último tipo, verticalizado, até o término da obra, estamos considerando aí 12 meses, que a maior parte das obras acontece dentro das nossas estatísticas, com 50% delas terminam com 12 meses. Então, o empreendimento, 15 pavimentos, com um subsolo, 24 meses. Isso sem estudar, sem ver o projeto, enfim. Lógico que o ideal, o que a gente faz é estudar o projeto para a gente ter uma assertividade maior. Às vezes tem um pé direito duplo, às vezes tem um duplex lá em cima, que é pé direito duplo, e as lajes lá em cima demoram mais para serem feitas, enfim. Tem uma série de fatores, às vezes tem viga invertida, tem uma série de condições. Então, assim, numa obra dessa, que eu estou dando um exemplo, de 24 meses de obra, o que é importante a gente destacar aqui com relação aos marcos. Primeiro, marco que tem que ser obedecido, fim da estrutura para o fim da obra. Se o risco que se quer pagar, que o cliente quer buscar é 50% de êxito, o que é esse 50% de êxito? 50% das obras que a gente acompanhou terminaram em 12 meses do fim da estrutura para o fim da obra, né? 10 meses, termina-se com 10 meses das que a gente acompanhou, 40% delas. É um bom número, 40%. 10% é menos disso. Então, menos que 8 meses, então essa obra que a gente está falando de 24 meses, menos de 22, só 10% delas aconteceram. Tá? Então, é isso que tem que estar antenado. É isso que a gente costuma deixar claro para o cliente, é o risco. Então, assim, temos 40% das obras. 40% com 10 meses, a gente está falando em 22 meses. Né? Então, assim, mas não quer dizer que dependendo do sistema construtivo a ser adotado, vamos dizer que mudou o sistema construtivo é aquela laje pré-moldada, que é outro tipo enfim, é outro tipo de formato, não tem, é laje nível 0, enfim, tem vários condicionantes que vai diminuindo o ciclo, o caminho crítico, né? Que no caso aí é a fundação, depois se torna a estrutura. Então, assim, quando a gente reduz o caminho crítico, naturalmente a gente diminui o prazo total da obra.
né? Então, assim, o primeiro marco que a gente considera é isso, é o marco da estrutura. O outro marco, que é fundamental, que tem que ser verificado, é o da fachada. Marco da fachada, do término da fachada, que é o término lá do emboço, tá? Vamos falar do emboço. Para o fim da obra, a gente considera pelo menos 5 meses. Por que 5 meses? Porque normalmente tem um entorno a ser desenvolvido lá embaixo, que se você não, você demora mais, assim, na nossa estatística demora-se mais de 4 meses, né, em torno de 5 meses, que para serem desenvolvidas aquelas atividades ao redor, que só são desenvolvidas depois que você sai com a fachada, você finaliza tudo depois que sai da fachada. Tem outros macetes, tem outras condições. Se você tem uma laje ao redor que necessita de impermeabilização, no caso tem o subsolo, então tem a laje do térreo, que normalmente ela é extensa e precisa de uma impermeabilização. Esta impermeabilização ela tem que ser feita, aí o macete, tem que ser feita antes do início da fachada, porque senão você só vai fazer depois. Você não pode trabalhar desenvolvendo fachada e a pessoa lá embaixo, a equipe lá embaixo de impermeabilização impermeabilizando. Então, assim, são macetes que são, ao longo do acompanhamento, a gente dá essas boas experiências que tivemos no passado com outras empresas, com outras obras, expertise que a gente adquiriu, que garantem a execução correta, no time correto do empreendimento, né? Então, e eu posso falar mais. Pega-se uma obra de alvenaria estrutural, um edifício de alvenaria estrutural, em que a gente tem que haver o casamento entre a equipe de alvenaria estrutural e a equipe de montagem de laje pré-moldada ou equipe de laje em loco. Tem que ter o mesmo ciclo. Então, há muito erro no planejamento em que não desenvolve aí, executa o pavimento inteiro, é melhor. Só que se é uma torre com o pavimento inteiro, se você sobe todo o pavimento alvenaria estrutural, a equipe de alvenaria estrutural ela vai ficar parada esperando a equipe de forma e concreto fazer a atividade para então ela voltar de novo. E você sabe que não existe remobilização de empreiteiro, o empreiteiro vai embora e volta. Então tem que ter esse macete. Aí divide-se a obra em duas, divide-se a laje em duas, né? Fazemos uma escadinha, né, com o mesmo ciclo. E esse mesmo ciclo é um ciclo ótimo que a gente chega para cada uma das equipes, né? Para cada uma das equipes que se mantém dentro de um ciclo ótimo. Então, essas são as condicionantes, né, para que você tenha um planejamento mais assertivo. Então, os marcos, eles são fundamentais e eles garantem a precisão do planejamento, porque são dados que já aconteceram, são experiências que já foram vivenciadas. Numa situação em que há um sistema construtivo diferente, é óbvio que haverá novos marcos para esse novo sistema construtivo, né, que muda tudo. Então, cada marco é desenvolvido para cada tipo de sistema construtivo. Por exemplo, a alvenaria estrutural, do fim da estrutura para o fim da obra, não é, a estatística muda. A gente não considera 40% 10 meses e 50% 12 meses, é diferente. A gente tem bons casos que terminam com 8, 9 meses, né? 20%, por exemplo, delas terminam com 8, 9 meses. Né? 10 meses é a maioria, realmente. Aí muda também a estatística. 10 meses é a grande maioria. 60% delas terminam realmente com 10 meses. Então muda, tá vendo? A estatística muda conforme o sistema construtivo. Porque a alvenaria estrutural, ele vai levando pronto. O cara já sobe a alvenaria estrutural, já solta a alvenaria de vedação atrás, as instalações, já vai soltando tudo com as esquadrias, já vão entrando num time completamente diferente da convencional, que a gente coloca contramarco e tudo mais, né? Então, isso tudo acelera o processo, você queima etapa, aí já faz laje nível 0, então você muda muito o sistema. Então, assim, o planejamento ele é fundamental. Ele é fundamental iniciar-se na época de viabilidade, né, do empreendimento, naquela etapa de anteprojeto, né? Por quê? Porque ele vai dar a diretriz do prazo, que é fundamental
para que se tenha uma assertividade na viabilidade econômica. Então, às vezes, se fazer um empreendimento de alvenaria convencional ou estrutural, ou parede de concreto, ou outro formato qual for, ele é necessário ter feito, se fazer este estudo para ter uma assertividade de prazo e de custo. Então, daí a importância de se ter um planejamento com o máximo de antecedência possível, né? Então, pessoal, na próxima, assim, a seguir, a gente vai apresentar para vocês a nossa metodologia de trabalho, como que a gente faz esse auxílio, esse suporte para os engenheiros, tá? A gente vai apresentar as nossas ferramentas de gestão para que os engenheiros tenham total condição de tocar o empreendimento dela. Uma vez que o engenheiro use as ferramentas, dificilmente ele não vai ter êxito. Tá? Com muita antecedência, ele vai conseguir tomar as ações no momento certo e ter tempo para que a obra termine dentro do prazo de viabilidade, né? Bom, pessoal, aqui apresento para vocês as ferramentas de gestão de acompanhamento de obras que a Engevip faz, ok? E contamos um pouco da história da Engevip, quem somos, né? A Engevip surgiu aí em 2008, né? Desde então adquiriu aí experiência participando em consultoria em obras industriais, comerciais e residenciais, nas áreas planejamento de obras, controle de qualidade e perícias de engenharia, gerenciamento de projetos e obras e orçamento de obras. Aí contando com profissionais qualificados para cada função, somado ao uso das ferramentas de gestão online, não nos restringimos apenas à mera informação dos fatos ocorridos. Entendemos que medidas proativas na solução de um dado problema e a imparcialidade na comunicação dos fatos são indispensáveis para alcançar nossos objetivos. Utilizamos ferramentas de gestão automatizadas para acelerar nossa comunicação e envio de informações dinamicamente através de software gerador de relatórios denominado Engevip versão 01, desenvolvido por nossa equipe interna, tá? Então aí a nossa equipe de engenharia, equipe administrativa, tá? Os módulos que oferecemos, né? Planejamento, controle de qualidade, gerenciamento e orçamento de obras. Hoje aqui a gente vai falar do primeiro módulo, que é planejamento de obras, tá? Então, planejamento de obras, né? Acompanhamento do prazo e do custo. Então, assim, nós fizemos aqui um brief do que vamos falar. Então, assim, primeiro a gente vai estabelecer como que a gente faz a nossa metodologia, descrevendo qual é a nossa metodologia de trabalho. E no segundo momento a gente vai esclarecer quais ferramentas de gestão a gente utiliza, que a gente entende ser imprescindível para alcançar os nossos objetivos, tá? Então, falando um pouco aqui da nossa metodologia, podemos dividir em 3 fases, né, nossa metodologia. A primeira fase, quando a gente fala em acompanhamento de prazo e custo, nós precisamos naturalmente de um orçamento, né? Então, se eu for fazer somente um acompanhamento do prazo, é lógico que eu não vou estar entrando no mérito do orçamento, né? Então, neste aspecto aqui, né, dentro dessa linha, a gente está considerando que a gente está acompanhando a obra no custo e prazo, que é o total. Se for só prazo, não vai haver um acompanhamento do orçamento, não vai ter necessidade de se buscar saber o valor. Mas considerando isso, a primeira fase que estabelece na nossa metodologia é a elaboração do orçamento base, o orçamento inicial, seja qual for o nome, nós chamamos de orçamento base, né? Com base nos projetos executivos e básicos disponíveis, que nem sempre temos todos os executivos, né? Nessa etapa a gente tem às vezes só um projeto preliminar. Então, com base nos projetos executivos e básicos disponíveis, elaboramos o orçamento base, detalhando composições, curva ABC de materiais e serviços e, por fim, parametrizamos com obras executadas no mercado atual.
Então, assim, não sei se ficou claro na primeira etapa aí que a gente colocou. A gente sempre utiliza assim, a experiência que a gente já vivenciou, porque é o melhor parâmetro que a gente pode trazer, né, para o cliente, para a realidade de mercado, é que a gente costuma trabalhar com coisas reais. Não é simplesmente a gente pegar lá o preço unitário lá estabelecido na PIN. Não, a gente na realidade utilizamos as composições que são, né, acadêmicas, vamos chamar assim, né, mas buscamos no mercado os preços, o que está acontecendo na atualidade, para você sempre ter um orçamento real, atual, daquele momento em que você está fechando o orçamento, né, com o objetivo, claro, de ter uma precisão maior no orçamento da obra, tá? Então, fazemos isso e verificamos, fazemos uma parametrização como que está o custo, como que foi o custo de obras similares, né? Qual é a proporção em cada centro de custo, se essas proporções estão parametrizadas ou não. Se tiver alguma distoância entre elas, a gente procura ir ali mais a fundo e aí tirar essa discrepância, tá? E aí a segunda fase é a elaboração do plano diretor, que seria o primeiro planejamento, né? O planejamento base, né? Finalizada a primeira fase do orçamento, desenvolve-se o planejamento base, traçando-se a linha de base de referência ou meta a ser aferida na fase seguinte. Coletamos dados da construtora referente ao prazo contratual e folgas de contratações. Conjuntamente com a gerência da obra, define-se macrofluxo que será seguido e simulações de prazos e percentuais mês a mês são realizadas. Então, assim, a elaboração do plano diretor, na realidade, é a nossa linha que a gente vai seguir, como que a gente vai executar aquele empreendimento, né? Se nessa fase, porque assim, basta sabermos o sistema construtivo, né? Porque a gente já estudou os projetos, a gente sabendo o sistema construtivo, a gente propõe um macrofluxo. Se o cliente tem um macrofluxo pré-definido, que ele gosta de executar, ele tem uma expertise em executar naquelas etapas, naquela sequência construtiva, nós fazemos uma análise, verificamos se uma crítica, se existe algum problema. Se não enxergando esse problema, adotamos aí essa sequência, normalmente adotamos essa sequência sugerida, e aí desenvolvemos, aí cravamos assim o plano diretor da obra, né? Então, como que fazemos esse plano diretor, né? Uma vez tendo o projeto, entendendo como que são os projetos, entendendo as quantidades, por isso que é importante ter feito a primeira etapa, porque aí a gente tem uma ideia de quantidade, né? De metro quadrado de alvenaria, de metro quadrado de forma, quantidade de aço, quilos de aço, né, a ser utilizado na estrutura. Tendo estas informações, a gente consegue ter o ciclo necessário para estar se desenvolvendo aquela atividade naquele dado momento. Esse ciclo, esse número de dias, né, que estabelecemos, com base, nós temos as nossas referências de produtividade, de índice de produtividade, também que são coletados, esse índice de produtividade é coletado no mercado, que a gente costuma verificar, tá? Não é utilizado o índice de produtividade, aquele índice de produtividade em que é sugerido, é colocado academicamente, né? A gente na realidade tenta aproximar a realidade, né? Então, assim, este ciclo ele é definido por um índice de produtividade que é um índice de produtividade um pouco conservador, vamos assim dizer. E por que a gente considera um ciclo um pouco conservador? A produtividade a gente considera conservador porque a gente está numa etapa de previsibilidade total. A gente não tem nem o projeto executivo completo,
várias coisas podem acontecer ao longo do caminho, do ponto de vista de mudar algum tipo de metodologia, algum sistema, talvez o sistema construtivo nem mude nessa etapa, mas coisas do tipo alguma substituição de alvenaria por drywall, alguma substituição do tipo não haver contrapiso e selagem nível 0. Então está muito novo ainda, está muito preliminar para isso acontecer. Então o que a gente faz? A gente desenvolve a pior das hipóteses, né, tendo contrapiso, tendo o maior número de atividades possível, para que a gente consiga ter um cronograma o mais conservador possível, e também o índice de produtividade dessas atividades é de uma forma bem conservadora, tá? Com o propósito de quê? Com o propósito de ter uma previsibilidade mais efetiva, tá? Mais efetiva. Então vamos lá. Terceira fase, acompanhamento da produção. Aí é acompanhar, né, o prazo e o custo, né? Concluída a segunda fase, elaboramos o planejamento do desafio da obra, ajustando os ciclos muitas vezes mais ousados que os definidos do base. E atualizamos o orçamento do base, transformando-o em atual, através dos materiais e serviços contratados. Monitoramos a produção por intermédio de medições periódicas e evidenciamos as causas dos possíveis atrasos, tanto no que se referir à contratação e entrega de material, quanto a desvios do índice de produtividade ou baixo efetivo. Ao longo do acompanhamento, oferecemos cronogramas de trâmites de legalizações, cronograma do apartamento ou sala modelo, cronograma de fornecedores para anexo aos contratos de subempreiteiros, que isso é fundamental, está anexado nos contratos dos empreiteiros, e estudos de mudança de revestimento, faseamento de fachada, etc. Tudo isso é oferecido nessa fase de acompanhamento da produção, que está para startar o início da obra efetivo, né? Iniciando, aí oferecemos todas essas ferramentas. Por que a gente propõe um segundo cronograma? Aquele cronograma no qual a gente cravou o desafio e que serviu de viabilidade, até na viabilidade econômica, até da incorporação em alguns casos, né? A gente tendo as informações, né, mais precisas com o desenvolvimento do projeto executivo, a gente tem condição de traçar um cronograma mais real, né? Mas aquele que a gente traçou na viabilidade, ele não fica obsoleto. Na realidade, ele se torna o base. Ele se torna o base, ele é o base, é o que é a nossa referência. O desafio já é um trabalho nosso para buscar entregar um empreendimento antes. Então, traçamos um ciclo mais ousado, buscamos o índice de produtividade mais ousado, mais real, menos conservador que o traçado no base. E aí temos assim um cronograma apertado, um cronograma justo, e é este cronograma no qual a gente vai acompanhar. Então, muitas vezes a gente antecipa esse desafio em 1-2 meses, sempre mantendo os marcos, né? Os marcos que a gente até comentou na primeira etapa, que são marcos que temos de marcos estatísticos, né? Dada o sistema construtivo que utilizamos, temos os marcos, como foi falado anteriormente. Então, nós temos estes marcos que definem. A gente busca preservar estes marcos, né? Para que a gente consiga, alterando o ciclo, diminuímos o prazo, né, do caminho crítico principalmente. Desta forma conseguimos antecipar a obra. Então, este cronograma desafio é o cronograma no qual a obra utiliza. E aí, adiantando ou atrasando ao longo do acompanhamento, este cronograma que vai ser acompanhado. O cronograma base, ele não se, como eu disse, não se tornou obsoleto. Ele se torna uma referência para a gente checar o quão distante do base estamos. Então, temos uma das ferramentas, a gente vai mostrar aqui, a gente compara esse desafio com este base, né? De certa forma, com o propósito de não perder aquilo que foi uma premissa para a viabilidade. Então, isso é importante.
Então, buscamos terminar a obra com o cronograma desafio, porém, o nosso limite é o base. Esse que é o objetivo. Se acontecer ao longo do acompanhamento algum evento que seja extraordinário, do tipo, tá fazendo fundação, encontra a rocha, e aí vai mudar todo o cronograma, e aí sim a gente crava um novo cronograma, ou algum outro evento, alguma paralisação por algum problema de legalização que foi identificado e que a consultora não tomou providência, algum problema com o meio ambiente, enfim. Então isso tudo é traçado, é previsto para que a gente tenha um cronograma correto, tá certo? Aí uma segunda ferramenta é o cronograma base, né? O cronograma desafio ele sai mais ou menos nesse formato. A gente utiliza o Project como banco de dados, né? E aí você pode ver aqui onde tá em vermelho é o caminho crítico, né? Aqui todas as atividades, né, os pavimentos da estrutura, enfim, a gente tem uma forma de como desenvolver o cronograma que varia conforme a mudança do sistema construtivo, tá? Aí oferecemos projeto de logística de canteiro, né? Com o objetivo de redução de ociosidade e eficácia no transporte de materiais e equipamentos, buscamos otimizá-los a fim de buscar uma melhor eficiência na produtividade do serviço. Desenvolvemos assim o projeto de logística de canteiro, o LGC, que é estudado conjuntamente com a equipe de campo e sugerida por nossa equipe, que se altera a cada fase da obra. Nesse projeto ainda oferecemos o histograma de equipamentos necessários para a execução da obra em cada uma das fases. A seguir, exemplo de obra com logística de canteiro. Aqui é um exemplo onde a gente loca, né, o bitoneiro, o caminhão de concreto, as baias, aqui é o edifício, a grua, eram 3 torres aqui, é uma obra real isso aqui, em que a gente fez o trabalho de como colocar a melhor eficiência, buscando a diminuição de ociosidade da mão de obra, né, não fazer o vestiário de uma forma longínqua que vá acarretar perda na produtividade, enfim, isso tudo é considerado, e a melhor posicionamento devido como que vai ser executada a obra, qual é o melhor posicionamento das cremalheiras, se é melhor colocar na varanda, se é melhor colocar na fachada cega, grua, qual a melhor posição para não extrapolar o raio lá da rua, né, do limite do terreno, enfim, tudo isso é avaliado, tá? Aí uma quarta ferramenta que oferecemos é as linhas de balanço, tá? As linhas de balanço que oferecemos ela no formato base e desafio. Base é aquele preliminar e o desafio ao longo do tempo, que a gente também chama em algumas regiões de tempo-caminho, né? Então, se vocês não conhecem as linhas de balanço, ela nada mais do que um prédio desenhado, né? Isso também sai do nosso programa, o prédio desenhado, e aí os meses, os dias trabalhados aqui embaixo, né? E aí o início e o término das atividades, e aí as linhas, né? As linhas que deu o nome a esse tipo de relatório, que é as linhas de balanço. É como que é feito do primeiro ao último pavimento as atividades, dentro de uma sequência lógica aí de atividades, certo? Falando aí da quinta ferramenta, relatório de produção semanal, qual que é a necessidade desse relatório? É assim, a gente tem no cronograma, a gente traça metas a longo prazo, né? No cronograma a gente coloca tudo que vai acontecer na obra do início ao fim, né? E aí, para que sejam cumpridas as metas a longo prazo, a gente precisa fazer com que as metas a curto prazo aconteçam. Então,
que são as metas a curto prazo que a gente estabeleceu? A gente dá um zoom no cronograma no mês e fatiamos esse cronograma neste mês em 4 semanas, em 4 leituras. E verificamos se a obra está fazendo, né, está atendendo as atividades nas metas das semanas, né, acumuladamente. Se naquela semana ela está conseguindo, está caminhando para atender as metas, né? Então, desta forma, a gente consegue verificar se a obra vai atender a meta do curto prazo ou não. Um exemplo aqui, muro de docas, numa obra. A previsão é que ele esteja com 80% nessa semana que a gente está fazendo a leitura. Aí os dados de campo são esses aqui embaixo, em vermelho, nesse caso aqui está em vermelho, 80% era para estar e está 45%. Então está vendo um desvio de 35% de desvio, né? E esse desvio ele corresponde à tendência de término desta atividade, antes prevista para 31/10 indo para 13/12. Então temos aí um desvio grave. E aí a justificativa do desvio, né, que a obra nos informa, e aí nessa ação corretiva que a gente, conjuntamente com a obra, chegamos à conclusão que tem que ser tomada para que não afete as metas ao longo prazo, né? Então é desta forma que a gente atua neste relatório de produção semanal com essa ferramenta, tá? E aí temos aí um gráfico que mostra o atendimento, né? O que foi atendido das metas que estavam planejadas, sempre reverenciando o cronograma desafio, tá? Essas metas são destinadas ao atendimento do cronograma desafio. Aí temos um acumulado das metas, dando uma média de atendimento das metas, tá? Então, basicamente é isso. Com a sexta ferramenta que a gente disponibiliza, é o que a gente chama de Kanban. Kanban nada mais é do que um resumo das atividades que tem que acontecer em cada local, em cada setor da obra. Então a gente dá um resumo de atividades com o seu respectivo fornecedor, empreiteiro, e dando o início e o término. Para a sétima ferramenta, que é o histograma de mão de obra, que é bem relacionada ao Kanban. Dentro dessa relação de atividades que tem que estar estabelecida em cada setor da obra, a gente gera também, em cima daquilo que a gente falou inicialmente do índice de produtividade, que aqui a gente está considerando o índice de produtividade ousado, porque a gente está usando o cronograma desafio como referência, a gente define um efetivo necessário que precisamos ter de mão de obra, né, trabalhada, de equipe oficiais, e também prevemos uma equipe de não oficiais dentro da semana no qual temos as atividades, tá? Então isso aqui nos dá um panorama geral do efetivo que a gente vai utilizar ao longo do empreendimento, né? E aí temos outras possibilidades, né? O histograma de mão de obra a gente pode selecionar para um dado empreiteiro, por exemplo. Então o engenheiro tem uma facilidade de gerir aquele empreiteiro específico, focar nele, qual o efetivo que aquele empreiteiro X tem que ter. E aí você verifica, né, que aqui a gente tem os quantitativos, temos a unidade, temos a equipe necessária em função dessa quantidade, né? E aí, com base no nosso índice de produtividade, temos o início, duração e término da atividade. E aqui o efetivo que temos em cada atividade a ser desenvolvida por este empreiteiro, tá? E aqui o resumo, né? O resumo de qual o efetivo médio que ele tem que ter. Nesse caso aqui está dando 24 oficiais, média total esperada de 36 homens, né, para cumprir as tarefas. Isso para este empreiteiro. Então, esse é um relatório mais preciso do ponto de vista de equipe que cada empreiteiro tem que ter. Não fica nada mais no achismo, sempre tudo matemático, tá? Tudo calculado. E aqui uma curva ao longo do tempo do efetivo necessário e embaixo o efetivo realizado, que a gente mostra aí como que foi o comportamento do efetivo ao longo do tempo,
né, geral da obra, tá? Relatório de contratações é uma 8ª ferramenta que nos dá aí essa aqui, no caso nem estamos colocando outras etapas, só contratação e entrega, né? Mas temos situações em que a gente afere desde a etapa administrativa, da etapa de levantamento de materiais, né, coleta de propostas, né, equalização das propostas e a contratação efetiva. Aqui a gente focou só nos dois eventos, que é a contratação e a entrega daquele dado material. Então isso aqui está relacionado aquilo que a gente já falou lá no início das folgas de contratações. A gente relaciona as atividades da nossa primeira necessidade e aí gera a data necessária, máxima, né, limite para que se aconteça. Essas são as datas previstas. Então aqui é um relatório de compras, né, um relatório de compras de quando que tem que estar acontecendo para que a obra não se perca em quando que tem que estar sendo pedido os materiais, né? E aí está linkado com suprimentos, né? A gente linka isso com suprimentos para que ambos tenham uma comunicação efetiva, né? E não falte nada por falta de material. Aí temos aí o rastreamento das inconformidades, onde que está parado o processo de compras. Nesse caso, como só tem 2 eventos, só está evidenciando as 2 etapas. E aí a 9ª ferramenta. A 9ª ferramenta nada mais é do que um raio-x, eu costumo chamar assim, um raio-x de como que está os serviços em cada pavimento. Então a porcentagem, você vai ver a porcentagem de cada serviço em cada pavimento, 17º, né? Enfim, como que essas atividades, serviços da fachada, né? Instalações, enfiação, como que estão essas atividades nos pavimentos, né? Isso é um raio-x para você identificar se não está vendo terminalidade, ausência de terminalidade, enfim, aqui nessa obra de diagnóstico que há problema de terminalidade, né? Você vê que tem brancos ao longo, né? Ele não está numa forma lógica, né? Isso daqui também segue a sequência construtiva. Então isso é para ficar de uma forma piramidal também, como o cronograma o cronograma Gantt. O cronograma de Gantt a gente tem, o gráfico de Gantt também a gente tem esse conceito de ser piramidal. E aqui nada mais é que tem que ser também piramidal. A gente vê problemas de terminalidade, né? É um raio-x do empreendimento, tá? E aí temos a 10ª ferramenta, que a gente tinha falado também num dado momento aí, que compara o base, que é aquele cronograma que eu disse que se utilizou para viabilidade, com o cronograma real, o cronograma atual, o cronograma desafio que a gente fala. Então aqui a gente compara, que é um resumo do cronograma, aqui a porcentagem prevista, a porcentagem realizada e o desvio. Nesse caso essa obra está adiantada, né? E aí a gente tem aqui um diagnóstico semanal, previsto e realizado percentualmente. Essa obra no mês ela tinha que andar 1,94, ela andou 2,05, né? Opa. E aí acumuladamente ela tinha que estar com 14,76, ela está com 17,17 realizado, né? Isso comparando ao base. Então ela está além do previsto. Então ela está com uma situação confortável, né? Então a gente essa ferramenta que a gente também acaba tirando um indicador, né, que é o índice de desempenho de prazo. A gente tem aqui nesse caso um índice de desempenho de prazo favorável, né, em que ele está além do desafio, né? Então como ele está além, ele está dando aqui que está 15 dias adiantada a obra, né, total, né? E aqui embaixo o cronograma desafio que a gente traçou ele para que a obra execute um mês antes, 28 dias antes do base.
né? Então o status, a fotografia neste mês, no caso aí de janeiro, 31 de janeiro, que é essa data de status, ele chegou a 15 dias, ou seja, ele precisa adiantar ainda mais 13 dias para ele garantir o desafio, né? Então ele está bem, ele está adiantado, porém ele tem que chegar aos 28 dias e manter esses 28 dias ou mais, né, para garantir que vai ser cumprido o cronograma desafio, tá? Então basicamente é isso. Aqui você vê um resumo, o base, as datas que estavam previstas no base, que é o cronograma da viabilidade, e o desafio, o cronograma que foi novo traçado com metas mais ousadas. E aí você tem a porcentagem prevista e a porcentagem realizada, ok? Aí temos a curva, que é o que a gente chama de curva S, né? O comportamento ao longo, né, dessa mesma obra. Então naturalmente vai estar mostrando aqui a curva verde é a base, né, a curva que foi traçada da viabilidade, a azul é o desafio e o vermelhinho é o que aconteceu até então. Então ele está tendendo o cronograma desafio neste caso aqui, né, que foi traçado, e aí ele está mostrando aqui uma distância do cronograma base, que são aqueles 15 dias que está antecipado no mês, né, no mês de janeiro, né? Aqui tem um pouquinho de adianto também, aqui também, enfim, e assim ele foi ao longo do tempo, né? E aqui as porcentagens previstas já em cima do desafio traçado, como que vai ser as porcentagens mês a mês ao longo da obra. Essa obra até tem uma curiosidade, que a finalização dela está até no nosso site, vocês podem olhar lá. Essa obra é o Ishimoema, ela está até como uma referência nossa de case, né? Uma obra interessante. 11ª ferramenta, relatório gerencial global, previsão financeira. Isso aqui é em cima da itemização de orçamento. A gente faz um brief de previsão de quando que vou estar gastando, destinando os meus recursos financeiros em cada centro de custo. Então eu tenho um cronograma financeiro, aquilo que se pede normalmente 3 em 3 meses, isso daqui a gente dá até o fim da obra, e aí a gente atualiza trimestralmente conforme a necessidade do cliente, tá? Temos uma 12ª ferramenta, que é o relatório analítico de custos, né? Que temos aqui até um modelinho. O que significa isso? A gente vai aprofunda o custo, né? Porque como a gente está acompanhando o custo, a gente precisa sempre estar mostrando aí o que está acontecendo em cada etapa, cada disciplina. Então, por exemplo, estamos aqui na disciplina fundação profunda, volume de concreto. Neste caso, era 1.000 metros cúbicos, volume de concreto realizado 1.350, desvio de 35% de perda neste caso. Então aqui ó, perda além do previsto em orçamento, que considerou-se até 25%. Então assim, quando a gente desenvolveu o orçamento base, né, esse orçamento foi considerado uma perda máxima de 25% de concreto, e aqui estourou em mais 10%. Né? Então isso tem que ser apurado, isso vai ser um desvio negativo, né? Lá com relação ao acompanhamento de custo. Fundação superficial, blocos e cintas, mesma coisa, 15% foi o desvio encontrado. Aí as observações: acréscimo de vigas alavancas devido à excentricidade de estacas, o aço e a forma ficaram dentro da tolerância prevista em orçamento. Então isso ficou dentro da tolerância, está esclarecendo que ficou dentro da tolerância, porém justifica o motivo de ter tido esse desvio, tá? Então isso ao longo de cada etapa, de cada disciplina, a gente vai aprofundando e mostrando os desvios, para que a gente fique com este histórico, né, de acompanhamento de custo desse empreendimento, e a construtora ganha esse expertismo ao longo do tempo, tá? E aí, enfim, tem estrutura, no caso aqui a fundação dos blocos, ó, o índice de produtividade previsto, 14 metros quadrados dia homem, índice de produtividade realizado, essa é a verificação, atestação do índice de produtividade. Eles fizeram 10 metros quadrados, desvio de 40%, constatado produtividade abaixo do previsto em orçamento, necessário rever mão de obra utilizada. Então aqui sempre do ponto de vista econômico, a gente leva esse problema para que a obra resolva, né, para que o planejamento resolva
e a gestão da obra altere mão de obra, equipe, mude, monitore a produtividade, de repente reveja projeto, enfim. A gente levanta aqui o problema para que seja discutido em obra, tá? Aí o relatório de custos, que é o que nos dá um outro indicador, que é o índice de desempenho de custo, né? Temos aqui um modelinho, aqui aí o empreendimento, aqui o valor do empreendimento, do orçamento base, aqui o incorrido, a incorrer, orçamento atual, tendência. Então aqui a gente mostra a tendência de para quando que está indo. Lá, lembra que a gente estava falando daqueles estouros do que estava referenciando? Lá, por exemplo, os 35% da estaca. Então, é colocado aqui, 10% a mais do orçamento tendeu um estouro da fundação. Então, tudo isso é colocado, computado e colocado também os contratos que aconteceram. Se aconteceu o contrato, contratamos a empreitada global das instalações, ela ficou abaixo, por exemplo, a gente vai colocar aqui o ganho desta contratação. E aí, o resultado de tudo isso, né, aqui a gente mostra os desvios, aqui o avanço físico, aqui o consumo do orçamento, tendência, né? E aí aqui a gente mostra o resultado disso tudo, né? Os desvios positivos, negativos de cada disciplina, né? Aí o que mostra aqui é o gráfico mostrando como que está sendo o comportamento do índice ao longo, o índice mensal e o acumulado ao longo do tempo. Tem o previsto aqui, né, o gasto acumulado previsto. E aí a gente tem esse acumulado que nos mostra como que está o comportamento do nosso custo ao longo do tempo. Aí temos uma ata de reunião, acredito que não é, vamos dizer, novidade para ninguém. Lições aprendidas, a 15ª ferramenta, que nada mais é de colocar o que a gente aprendeu com aquelas alterações, do que aconteceu ao longo do tempo em cada etapa, em cada centro de custo, que fez com que a gente aprendesse com aquele empreendimento. Isso, se tivermos um novo empreendimento similar, a gente aprende isso para não repetir no próximo. Então isso fica tudo no banco de dados da obra, tá? Da empresa, né? E aí, por fim, chegando no fim, o 16ª ferramenta, relatório de gestão por diretrizes, né? Que mensalmente, por intermédio do RPGD, relatório de gestão por diretrizes, é apresentado à diretoria, equipe técnica, equipe de obra, os desvios encontrados no custo e na produção, bem como suas causas e consequências, análise de ações tomadas ao longo do mês e tendência de custo e de finalização do empreendimento são apresentados. Então, assim, isso aqui é um brief do empreendimento, para que dos empreendimentos, um ou mais que a gente esteja acompanhando daquela dada empresa, para que de uma forma resumida, de uma forma compacta, para que a diretoria tome as suas ações, né? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né, de como que um relatório. Demos um exemplo aqui, ó, Regional 1, mostrando onde que tá os empreendimentos, né? E aí um brief aqui do panorama geral de custo e prazo, como que tá, né? Cada linha dessa é um empreendimento da região 1, região 2. Ele consegue ter um brief de status, como que está o acompanhamento em cada regional, né? Isso dá vamos dizer, um resumo para que os diretores consigam entender, tentem entender por que na regional 1 está com uma característica, na regional 2 está com outra, e aí a fundo eles conseguem resolver, né? Então você vê, aqui é bem completo, tem o orçamento base, o percentual correspondente do todo da regional, o incorrido, a incorrer, o orçamento atual, tendência, o índice de desempenho de custo de cada edifício, cada obra, o custo base, né, por metro quadrado de área construída, tá? O avanço físico realizado, o avanço físico previsto, o físico realizado, o consumo do orçamento atual, o índice de desempenho de prazo, tá? O desvio absoluto,
que a gente está vendo aqui, quanto que está dando. Nesse caso está dando 8 milhões aqui negativo, né? Nesse caso, tá? E aqui os desvios, e aqui uma justificativa, resumo do que aconteceu em cada empreendimento. Então com isso você tem um resultado aqui da regional, e aí as outras demais regionais seguindo a mesma linha, ok? Enfim, aí um resumo, fotos do empreendimento, dos empreendimentos, né? Mostrando aí todos os relatórios, todas a interface. Isso aqui é um resumo de uma apresentação que a gente faz de uma obra, tá? Vou ser breve aqui, né? Então mostramos aí, ó, relatório analítico, tá? Os comentários finais, ok? Aí temos a comunicação online, toda a nossa comunicação a gente coloca num site, né? Que é o site, vocês podem até visitar, www.engevip.com.br. Lá a gente dá um login e senha para cada usuário, para a equipe de obra também, para que as pessoas possam acompanhar a obra. Então tudo fica armazenado no banco de dados, né? Aí a forma como que é, tá? Entra na obra, coloca o login e senha, vê a ferramenta que está utilizando, o formato como tá os relatórios, e aí vai disparado o relatório a cada etapa. E aí os nossos clientes, tá? Os nossos clientes, alguns dos nossos clientes que a gente trabalhou. E é isso, espero que tenha sido válido aí para vocês, e tudo de bom para vocês, e a gente se vê na próxima.